o ambiente multi-cloud. Aliás, o Yuri trabalhou no keynote dele sobre ambientes multi-cloud. Posso trazer um highlight que a moda agora, a criticalidade que a gente decide fora do Brasil, na Europa principalmente, é o ambiente multi-cloud e também a resiliência de Disaster Recovery Plan, para você poder ter essa infraestrutura como um código. Então, amanhã também o Andrew vai estar demonstrando com vocês alguma parte de Kubernetes e vai ser mais ou menos um live hacking para vocês entenderem, também entender essa dinâmica. Eu acho que o ambiente multi-cloud ele é vital para as empresas hoje e também tira um pouco a dependência do vendor, do lock-in. Então, como o Yuri falou, a parte de identidade, a parte de multi-cloud é essencial. Mas vamos lá, hoje a gente vai falar então um pouco de como gerar agilidade, né, já que a complexidade da cibersegurança só aumenta, né, e também a praticidade, para que a gente possa simplificar esses ambientes e habilitar o trabalho híbrido, já que a gente não vive mais esse trabalho remoto. Eu acho que quando eu falo trabalho híbrido, a gente está vendo grandes mudanças perante a academias de ginástica, por exemplo, adaptando ambientes de negócio para que você vá fazer sua academia e você também possa trabalhar desse lugar como um centro de business. Então, a gente vai abrir esse tema. Eu gostaria de convidar ao palco o Flávio Povoa, da Aruba. Flávio, por favor, venha aqui com a gente. Gostaria de convidar o Peterson Muselli, da NTSec, e também o Eduardo Gonçalves, da Checkpoint, para a gente estar falando e debatendo sobre esse tema de agilidade, já que cada vez que a gente conecta mais devices, mais complexo fica, e gerenciar também, dependendo a orquestração que é necessária para esse ambiente, se torna complexo. Sejam bem-vindos, senhores. Obrigado por estar com a gente. Obrigado novamente. A gente está voltando aí de um banho de conhecimento e eu conto com vocês para que a gente possa também entrar um pouco nessa agilidade e praticidade. Então, acho que a gente vai começar pelo tema, né? Quando a gente fala, vamos falar um pouco da maturidade. Será que o Brasil está atrasado, né, na parte da migração e adoção de estratégias de segurança para a nuvem? Então, esse é o primeiro ponto. E estariam as empresas brasileiras carregando muitos erros estratégicos de infraestrutura on-prem para novos ambientes multi-cloud, já que esse é uma nova leva? Você quer começar, Eduardo? Posso começar. Primeiro, obrigado, Rafael, obrigado a todo mundo aqui. É sempre um prazer estar aqui com meus antigos amigos, Flávio e Peterson, e ver alguns rostos conhecidos aqui. Prazer todo nosso. Falar um pouco da parte de cloud, eu acho que é legal contextualizar o momento que a gente está e como a gente chegou até aqui, né? Eu assisti algumas apresentações aqui, foi falado muito de pandemia. Eu lembro de um dado do IDC dizendo que os 6 primeiros meses de pandemia representou uma aceleração da transformação digital que se representaria em torno de 5 anos no time antes pré-pandemia, né? Isso em média, né? Falando com alguns amigos, até falaram que iam ser 10, 15 anos, mas acelerou demais e foi feito muito rápido, né? Foi basicamente aquele modo de sobrevivência, quando fechou o escritório, fecharam lojas, fecharam consultórios, enfim, né? E dificilmente a gente não tinha um plano, né, claro de como fazer. A gente tinha muito horizonte, como onde a gente queria chegar, mas não tinha um plano concreto de como fazer. Foi dado outro exemplo aqui também, que eu vi a apresentação, achei super legal, na parte de roubo de informações, principalmente na parte de call center, central de atendimento. Eu participei, né, nesse momento pré-pandemia, para a pandemia, eu estava na indústria de call center, omnicanalidade, ou customer experience, né, cada um chama de um jeito a evolução nesse mercado. E a gente tinha a grande dificuldade nossa naquela época era a migração de soluções on-premise para a cloud. A cloud tinha um monte de benefício, não preciso nem dizer, todo mundo aqui já sabe, mas as empresas não migravam para a cloud, né, na parte de central de atendimentos. Geralmente eles falavam, não, vai deixar para depois. Resumindo, deu a pandemia, 2 meses, choveu um monte de ligação lá para a gente na Gênesis, falando, precisa migrar em 2 meses, em 3 meses. Então, coisas que iam tomar 18, 24 meses foram feitas em 2, 3 meses. Então, ninguém tinha um plano claro de como fazer essa migração. E aí a questão, a gente participando, né, do ponto de vista de fabricante naquela época, eu sempre me questionava, cadê o pessoal de segurança nessas calls aqui? Porque geralmente é o pessoal de negócio, o pessoal de infraestrutura, mas o pessoal de segurança ficava sempre para depois, né? Então, isso mostrou também um pouco a maturidade como nós estávamos, eu falo no geral, né, como país, como área de tecnologia e segurança,
para esse tipo de situação. Ninguém imaginava. Foi adotada uma solução em cloud muito rápido, no caso, no exemplo que eu estou dando, uma solução em SaaS. Ninguém se preocupou na época em que tipo de brecha estava sendo exposta, né? Basicamente era, eu preciso botar o meu negócio em pé, eu estou perdendo dinheiro, faço a migração o mais rápido possível. Eu sei que tinha empresas, obviamente, que fogem dessa regra, mas a regra geral foi essa que a gente pegou. Então, a questão da maturidade, a questão de segurança veio depois, né? E a gente viu várias empresas sofrendo com esse depois, porque o depois chegou, né? A gente sabe de vários casos, acho que nem vale a pena aqui comentar eles, fora os que a gente não sabe, né, que não são divulgados, não são expostos, mas acabou acontecendo. Então, o momento que eu vejo hoje, que a gente vê no mercado as empresas migraram muito rápido, elas estão partindo por estratégias distintas entre multi-cloud e hybrid cloud, mas todas essas estratégias, ou uma single cloud no caso, mas todas essas estratégias têm que ter a questão de segurança. O que a gente comenta no mercado é que as mesmas políticas, entre aspas, a mesma metodologia que você tinha no on-premise, a gente consegue migrar para um ambiente de cloud e multi-cloud. Eles têm que ser migrados, você não pode ver como coisas distintas. Óbvio que cada um tem sua arquitetura, mas você tem que ver como coisas únicas. Você não pode também utilizar aqueles modelos mentais pré-pandemia, que é para cada pilar de segurança eu vou ter um fabricante, né? Até estava hoje de manhã num cliente nosso do setor financeiro e falou, se a gente seguir essa metodologia pré-pandemia para hoje, daqui a pouco eu vou ter mais gente de sustentação do que gente do core business no banco específico, né? Porque isso não escala. Hoje a gente tem pessoas falando de data center, tem pessoas falando de multi-cloud, tem pessoas falando de trabalho remoto. Você abriu tanto o perímetro, né? Até gostei da apresentação anterior, falando que o perímetro agora é identidade, né? Mas se abre tanto o perímetro que torna impossível, inviável você usar a mesma metodologia, o mesmo mindset do modelo pré-pandemia. Então, o modelo que a gente tem trazido para o mercado e tem falado muito é a questão, primeiro, da prevenção, né, independente do pilar que a gente esteja falando, a tecnologia, enfim, a gente tem que falar de prevenção. Detecção hoje já não serve para mais nada. Como é que eu vou fazer algo depois que aconteceu? Então, sempre prevenir. E o segundo item era a simplicidade. Não é porque o ambiente está complexo que eu, para resolver essa complexidade, preciso botar mais complexidade. Como a gente tenta simplificar isso para que torne mais fácil, automatizado, com inteligência artificial, para que a gente consiga sustentar esse crescimento, né, de workloads na cloud, mas, ao mesmo tempo, garantir que ele esteja seguro, compliance, de uma maneira muito mais rápida. Então, em linhas gerais, é isso que a gente tem visto no mercado e essa mensagem que a gente tem passado. Óbvio, cada empresa tem sua maturidade, mas o que a gente vê é que foi feito muito rápido e agora a gente está um pouco correndo atrás também. Uma outra coisa que a gente tem visto é a questão de responsabilidades, as divisões de responsabilidade. No mundo on-premise, é claro, né? Se está no meu data center, a responsabilidade é minha. No mundo em cloud, IaaS, PaaS ou SaaS, as responsabilidades elas são compartilhadas. Nenhum modelo a responsabilidade é 100% do provedor, né? Até ontem a gente teve um evento com a Microsoft, com alguns parceiros do ecossistema, e que uma das grandes dificuldades era como levar essa mensagem para o mercado. Porque na hora que você tem um problema de segurança, independente de qual seja, geralmente voltam para esse parceiro do ecossistema ou voltam para a Microsoft, a AWS, enfim, dizendo, tem um problema aqui, aconteceu um vazamento, me ajuda. Cara, não é minha responsabilidade, né? Geralmente acontece isso com os provedores de cloud. Então, entender esse compartilhamento de responsabilidade é importante, né? E procurar soluções simplificadas, mudando o mindset pré-pandemia para um mindset hoje mais simplificado. Acho que esses são os principais highlights. Bom, antes de eu passar para o Peterson, eu gostaria de perguntar ao público quem tem ambiente cloud ou híbrido, levanta a mão, só para a gente saber quem tem um ambiente no cloud, totalmente no cloud. E ambiente on-prem? Multi-cloud? Está bem dividido Está aí. bem dividido, né? Temos pista, hein? Peterson, o que você tem visto nessa migração, tanto do on-prem? Tem certas barreiras, não é todos que podem migrar, tem certas compliance também, tem certas barreiras talvez que nós criamos. O que você tem visto dentro dessa maturidade para trazer o ambiente multi-cloud ou também somente o cloud, já que temos também a velha on-prem? Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade, boa tarde a todos. Bom, todos os pontos abordados aqui, acho que fazem 100% de sentido com o momento que a gente está passando, né? Quando a gente fala em grau de maturidade, né? É um dos desafios, tá? Então,
A gente não teve muito tempo para poder treinar toda a nossa equipe. O que eu vejo em muitos clientes hoje, os clientes também não têm braço, né? Falta profissional. A gente está vivendo um momento peculiar, né? Falta profissional formado no mercado para a gente poder fazer essa absorção, entregar esse skill e conduzir a tecnologia, né? O que eu tenho visto dentro dos clientes? A adoção de cloud não é se eu vou, mas sim quando eu vou. É uma realidade. Tá? Existem ali algumas questões de aplicações, de que podem ou não ir para a cloud, uma questão de performance, mas é fato que estão indo, né? A gente tem atendido bem, por exemplo, o mercado de fintech, né? As fintechs, ao contrário do que a gente está acostumado com os bancos tradicionais, né, Edu? Os bancos tradicionais consomem muito a tecnologia on-premise. Já a plataforma dos bancos digitais, a gente só fala nuvem, né? Bom, e o que a gente tem que olhar para isso, né? Todo aquele cuidado que a gente tem, o olhar clínico para trazer uma solução de proteção para a camada 4, proteção para a camada 7, isso tudo continua com olhos para a cloud, né? Então, aqui não sei se algum palestrante anterior falou, se falou, serve para a gente confirmar, né? Você está contratando o cloud, mas as suas preocupações de segurança com o seu ambiente multi-cloud continuam, tá? Então, existe um WAF lá? Existe um pseudo-WAF. Existem algumas funcionalidades de firewall? Existe. Mas a proteção que você precisa, a sobrevivência da aplicação, a continuidade dos teus negócios, você tem que ter um olhar muito mais clínico e levar a segurança adicional para dentro do seu ambiente cloud, tá? Então, assim, acho que um dos desafios que eu tenho visto aí é a rápida adoção disso, tá? A gente tem feito startups de soluções aí em 3, 4 meses, perto de um projeto hoje de on-premise, que você leva um tempo para implementar, adquirir e implementar, né? Então, é mais rápido trazer projetos de cloud, colocar o ambiente do cliente lá para dentro, né? E o cliente poder também operar isso. Aí existe um lado que você comentou aqui, que é a divisão das responsabilidades, né? Eu acho que não menos importante disso tudo que a gente falou aqui. Como é que nós, né, no meu caso, o integrador, né, como é que o integrador vai interagir com vocês numa remediação? Até onde vão as responsabilidades? Então, existe por detrás disso os serviços gerenciados, as responsabilidades de cada parte, tudo isso precisa ser pensado quando se vai para uma jornada de nuvem. Não, é muito interessante, já também a parte do multi-cloud, mas vamos passar um pouco o ponto sobre o gerir também IoT. Então, uma recente pesquisa na Inglaterra, na Europa, hoje o mercado de IoT cresce significativamente para que a gente possa controlar esses dispositivos, ou seja, 30,9 bilhões de dispositivos IoT até 2025. Aliás, na mesma pesquisa cita que se hoje as máquinas de lavar forem ligadas ao mesmo tempo, e por uma vulnerabilidade, seja ela qual for, na Inglaterra, por exemplo, a grid não consegue sustentar a energia que precisa. Como aconteceu no Nova York, quando teve aquela onda de calor, a própria grid de Nova York não conseguiu. Então, existe a possibilidade hoje dessa vulnerabilidade atacar a grid perante a uma máquina de lavar, já que isso é real. E esse ambiente complexo gera cada vez mais conectividade. A gente estava até falando, Flávio, sobre, na minha casa, quando a internet chegou, eu tinha meu computador conectado num modem. Hoje, quantas coisas a gente tem conectado e falando sem, né, a gente ter nenhum controle disso. Então, como que a gente também controla todo esse ambiente de IoT, do remoto acesso de casa, de proteger o castelo, que não é mais um castelo, são todos, né, todos os usuários, Flávio? Perfeito, perfeito. Obrigado, Rafael. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez no Cyber Security Summit. E, de fato, esse número que você citou, a gente tem visto isso acontecer na prática. A gente estava conversando um pouquinho antes ali. Dentro da minha casa, eu fiz uma varredura outro dia e vi que tinha 33 dispositivos conectados numa casa que tem 3 pessoas, né? Então, tem todo tipo de coisa conectada ali, iluminação, assistente pessoal, videogame. E se a gente extrapolar isso para o ambiente empresarial, a gente vê que isso também está acontecendo nas empresas.
Um ponto importante é que talvez as empresas não tenham ainda a dimensão de como isso tomou, né? Porque falta muita visibilidade. A gente fez uma pesquisa, eu acho que tem uns 2 ou 3 anos atrás, que mostrava que mais de 60% dos gerentes de TI não tinham conhecimento dos dispositivos IoT que estavam conectados dentro da rede. Então, esse é um grande problema, porque esses dispositivos são dispositivos que são, muitas vezes, intrinsecamente inseguros, foram projetados lá há algum tempo, focado numa aplicação específica, e segurança não era a prioridade desse dispositivo. E, muitas vezes, eles estão sendo conectados à rede, não pelo pessoal de TI, mas o pessoal de segurança patrimonial, outras áreas dentro da empresa, sem a anuência, ou mesmo sem o conhecimento das equipes de TI. E esses dispositivos têm sido cada vez mais usados como os vetores de ataque à rede. A gente viu vários exemplos nos últimos anos de invasões provenientes de dispositivos IoT sendo usados como botnets. Tivemos até caso de hotéis, por exemplo, onde foi feito um ransomware nas portas eletrônicas, então as pessoas ficaram impedidas de entrar no quarto porque as fechaduras eletrônicas foram bloqueadas. Então, isso dá uma dimensão de onde pode chegar esse problema com a IoT. E existem aí alguns pontos muito importantes em relação ao IoT, que é principalmente visibilidade. Eu preciso ter a capacidade de conhecer esses dispositivos, saber quais são os recursos que eles precisam acessar e implementar mecanismos de controle baseado em privilégio mínimo para esses dispositivos. Como dispositivos IoT, muitas vezes eu não posso implementar um sistema de proteção de endpoint, não consigo rodar um agente, não consigo autenticar de forma segura, é importante que eu tenha visibilidade que eles estão lá, quando foi conectado, e que eu tenha capacidade, principalmente, de segmentar esses dispositivos, isolar esses dispositivos dos demais, se um vier a ser comprometido, que eu reduza bastante o impacto do que ele possa causar. Eu gostaria de voltar só num tema que a gente falou antes, da questão da maturidade, aí falando um pouco do trabalho híbrido. É algo que a gente também observou bastante, né, que o usuário que retornou, ou que está retornando do trabalho doméstico para dentro das empresas, a gente sabe que muitos de vocês têm implementado, assim como nós, na HPE, o trabalho híbrido, algumas vezes trabalho de casa, outras vezes trabalho do escritório, estão nesse movimento de voltar aos poucos para o escritório. E a gente percebeu que os escritórios não estão preparados também para receber esse novo usuário que está vindo de casa. São usuários que estão vindo usando novas aplicações, usando muito mais vídeo, usando muito mais aplicações na nuvem e usando também dispositivos potencialmente inseguros. Esses dispositivos têm transitado muito entre ambiente doméstico, ambiente corporativo, e é necessário repensar também a arquitetura de segurança das redes corporativas para lidar com esse novo usuário que está chegando, né? Como lidar com esses dispositivos que vêm de redes inseguras, como lidar com esse usuário que está conectando de forma remota. E, mais uma vez, é importante repensar esse ambiente e fazer isso de forma simples para que eu consiga tratar o acesso individual desses usuários no modelo Zero Trust já na borda da rede. E o desafio aí, normalmente, é justamente simplicidade, porque se for complicado para fazer, isso acaba não acontecendo. Então, é importante que isso seja de forma simples e que seja de forma universal para que esse usuário seja conectado de forma segura. Flávio, eu queria só dar uma continuidade no teu tema de OT, né, em segurança de OT, né, com um exemplo de um caso prático, né, eu tive num cliente do setor de utilities, né, e a gente está fazendo um projeto de segurança com infraestrutura, né? Então, a gente está olhando rede, né? E aí, passando pelo site desse cliente, assim, né, tinha uma sala envidraçada, toda bonita, tipo aquele negócio da NASA mesmo, sabe? Assim, aquele vidro com aquela fumacinha dentro, né? Aperta um botãozinho, aquele pessoal lá. Pô, e o que é aí? Não, aí é o meu coração, cara. É o centro de operações de água e esgoto. Porra, que legal. Você deve ter, cara, dispositivos OT aí a perder de vista. Tenho. E como é que você está fazendo para proteger isso? Não está na minha agenda, não está na minha pauta. Pô, mas quem que é o cara que cuida? Pô, eu também não sei. É alguém de automação. Mas vocês não se falam? Não. Então, assim, você percebe o desafio?
A gente está falando de integração, de simplicidade, de redução dessas brechas. Ao mesmo tempo, a gente está falando maturidade, né? Então, a gente precisa que os ambientes estejam, internamente, né, clientes estejam integrados nessa comunicação, para que quando a gente for fazer um projeto de rede, quando a gente for fazer um projeto de segurança, a gente possa, de fato, né, fazer uma abordagem em 360 graus. Então, você vai ter desafio pelos 4 cantos, né? E só um complemento também, esses dispositivos, muitas vezes, são os últimos a se levarem em consideração de um projeto de segurança. A gente já viu vários projetos, por exemplo, de controle de acesso, de segmentação, onde é pensado uma estratégia, por exemplo, para as máquinas corporativas, como eu vou conectar meus funcionários, como eu vou conectar os contractors, mas esses dispositivos normalmente ficam em último lugar. Até porque muito poucos conhecem que esses dispositivos estão lá. Então, uma vez que se começa a implementar aquele processo, e aí pensa, poxa, como é que eu vou fazer com esses dispositivos que não tem usuário por trás, não tem uma identidade, como eu vou autenticar, como eu vou autorizar, e como eu vou fornecer segurança para esses dispositivos. Então, isso não pode ser um afterthought. Isso tem que fazer parte do projeto de segurança e de controle de acesso da rede. Um ponto que eu ia comentar, a gente também não pode se enganar, né? Que muitas vezes a gente se engana. Vou botar um processo, toda vez que alguém ligar alguma coisa, tem que abrir um chamado na área de TI, e aí de lá a gente vai fazer... Cara, isso não existe, né? Toda vez que a gente bota processo, me lembra muito aquele tempo de Shadow IT, né? A gente botava tanto processo, o cara ia passar o cartão de crédito, subia uma máquina virtual e a gente não ficava sabendo, né? Então, assim, a gente também não pode se enganar. Então, a gente tem que procurar sempre maneiras de automatizar esse discovery, no caso de OT, e colocar as regras necessárias de maneira automática. Eu não posso envolver pessoas para fazer isso. Eu preciso ter regras claras, né? E aí, obviamente, a tecnologia me ajuda a criar essas regras com perfil de tráfego. Fugiu do perfil de tráfego, obviamente, eu gero um alarme e bloqueio, né? Um outro ponto também na questão de facilitar, que você comentou um pouquinho do trabalho híbrido, se discutia muito BIOD antes, né? Hoje ninguém fala mais nada disso, porque hoje, de certa forma, a pandemia oficializou, né? Já virou oficial. Já virou oficial. Antes era, não, só vou dar acesso à internet. Hoje, se você não der acesso total, o cara não trabalha, né? A pessoa não trabalha. Uma coisa que a gente comenta muito é a segurança também no endpoint, né, do trabalho híbrido. Porque uma das coisas que a gente fala muito também, a gente se engana, às vezes, não, eu tenho proteção de anti-phishing no meu e-mail. Vou dar um exemplo, né, caso específico. Mas e o e-mail pessoal da pessoa, né, do teu colaborador? Porque, por exemplo, no meu caso, eu uso o meu telefone pessoal para acessar ferramentas da Checkpoint. Né, o meu e-mail pessoal tem o meu e-mail pessoal lá. Então, não adianta nada a Checkpoint me dar toda a segurança no ambiente corporativo, sendo que se eu clicar num phishing no e-mail pessoal, de certa forma, eu comprometo o meu device que está acessando a rede corporativa, né? E dados confidenciais que estão no meu celular. Então, como é que a gente consegue também garantir, né? Também, às vezes, né, estou protegido, mas não estou vendo esse outro lado. Esse lado existe. E várias questões de segurança envolvem a abertura de dados, às vezes, no lado pessoal, que está usando o mesmo device que acessa a rede corporativa, né? Então, tudo isso tem que ser pensado, né? E, de novo, são mais vertentes, mais pilares críticos, mas, de novo, não precisa ser mais complexo. Então, o que a gente tem levado muito é a simplicidade, né? E como é que a gente consegue fazer com que realmente a gente pense numa proteção que leve automação e simplicidade para todas essas vertentes. Não, é muito interessante essa parte também, Eduardo, que você falou, mas também orquestrar todo esse ambiente se torna, como você falou, complexo, ou talvez o custo operacional maior do que a realidade somente das appliances ou do ambiente, né? Pela intensidade de mão de obra também, e também não temos tanta mão de obra hoje, né? Hoje está escasso, num lado positivo, porque faz também a gente pensar de outras maneiras, mas de outro lado negativo, porque também, mesmo colocando todas as appliances, quem que gere são pessoas, e como a gente não tem essa simplicidade para tornar o negócio ágil, é uma demanda muito alta. O que você tem visto nessa parte de transformar, eu acho que é uma transformação, tornar a segurança um habilitador, para que a empresa torne o time de segurança como sendo não somente um custo, mas sim um benefício de usar certas tecnologias para ter menos recursos humanos e mais tecnologia orquestrada.
Eu acho que tem pontos que não adianta a gente ficar reclamando, né? Eu, por exemplo, a gente está com algumas vagas abertas na Checkpoint. Também é complexo contratar pessoas, porque realmente tem uma falta, né? Tem baixa oferta de profissionais em cybersecurity. E várias empresas que eu converso também têm essa mesma demanda. Então, assim, é aquele ponto que não adianta mais reclamar. É uma variável que faz parte do ecossistema que a gente está, querendo ou não. Então, a gente precisa... Como é que a gente evolui em cima disso? Né? O que a gente tem levado muito a gente tem basicamente duas grandes ofertas que a gente trabalha muito bem nesses mercados. Para empresas que são mais maduras, a gente leva muito a questão da automação, inteligência artificial, o gerenciamento mais simples, independente dos pilares, em vez de ver por pilar, tentar ver de uma maneira mais holística. Né? Não adianta pensar, só vou pensar nesse pilar, agora fiz o projeto para esse pilar, vou pensar nesse outro pilar só. Tem tanto pilar que você vai demorar uns 5 anos para conseguir colocar tudo no ar, e quando colocar tudo no ar vai ter que refazer tudo de novo. Então, como é que a gente consegue ter uma visão um pouco mais holística e simplificar? Então, a gente tem levado essa mensagem. E para as empresas com uma maturidade menor, né, são empresas que às vezes não têm uma área de cybersecurity, uma área de TI tão forte ou com tantas pessoas, a gente tem levado muito o discurso com o nosso ecossistema de a venda como serviço. Então, terceiriza comigo que eu sei como fazer. Né? Então, a gente tem levado essas duas mensagens, mas, óbvio, né, são coisas que dependem também de pessoas. Então, como é que a gente consegue evoluir no mercado brasileiro, mesmo com esse... E vai ter esse shortage por um bom tempo. E não é só o mercado brasileiro, né? O mercado europeu, americano, também tem falta de profissional. Então, como é que a gente leva tecnologia para tentar suprir, tornar mais produtivo o nosso dia a dia e com os recursos que a gente tem? Acho que essa é a palavra, aumentar a produtividade com tecnologia. Fábio, quer falar? Não? Eu queria só comentar um ponto importante também, que é o ponto da integração. Né? Dentro dessa perspectiva de automatizar, acho que é algo que ainda precisa ser melhor explorado, é justamente essa integração entre diferentes soluções de segurança. Né? A gente faz bastante isso aqui em TSEC, Aruba, Checkpoint. A gente sabe que raramente um único fornecedor de segurança vai conseguir suprir todas as necessidades de segurança da empresa, e a gente viu que tem benefícios bastante importantes do ponto de vista dessa integração. Né? Da nossa perspectiva, por exemplo, a gente, por ser uma empresa que tem ferramentas de controle de acesso, a gente conhece muito bem acerca dos dispositivos que estão sendo conectados à rede, dos usuários, o contexto com o qual ele está sendo conectado, e a gente pode compartilhar essas informações, por exemplo, com uma solução de endpoint security ou com o firewall e permitir que ele tome ações baseados nesse contexto que a gente está fornecendo. E, da mesma forma, a gente pode tirar proveito do conhecimento das ameaças, das vulnerabilidades que a solução, por exemplo, de firewall tem, e também interagir junto com a solução de rede para tomar uma ação em relação ao usuário final. Então, é um processo que normalmente precisaria ser feito por um humano para correlacionar essas informações, saber, poxa, alguém fez um acesso indevido, eu vi aqui no firewall, mas que dispositivo é esse, onde que ele está, onde que ele está conectado, como que eu vou tomar uma ação em relação a esse usuário dentro da rede. É algo que tudo isso pode ser automatizado. Eu acho que é algo que a gente precisa tirar proveito, porque eu acho que ninguém resolve esse problema de segurança sozinho, um problema gigantesco. Então, essas oportunidades de integração, eu acho que a gente precisa explorar melhor. Flávio, e ao encontro disso, que o que o Edu falou falta mão de obra. Os clientes precisam de um atendimento rápido. Né? E eu tenho sentido que a demanda vindo por vocês, de SOC, só tem crescido. Né? Então, acho que uma das saídas aí, né, além do programa MSSP, né, que traz uma oferta ali embarcada, o parceiro entrega também uma camada de serviços e que auxilia o cliente ali na sua tomada de decisão, em alguma correção do ambiente. Então, é uma soma. Né? O papel de um integrador, além da venda de um produto, é a agregação de valor lá dentro da área de negócios. Né? Então, é aí que a gente entra e é aí que a gente pode mostrar muita diferença. Não, agora eu tenho a última pergunta para a gente colaborar aqui. Eu acho que a gente falou muito sobre Zero Trust. E na Europa agora a gente está movendo para o ambiente SaaS. Então, e eu acho que é importante a gente falar, quando a gente fala sobre segurança na nuvem, arquiteturas para proteger, trabalho remoto, os termos Zero Trust e SaaS sempre são os primeiros a surgir. Mas, assim, os modelos são parecidos, né, em alguns aspectos, mas diferentes em outros. Quais são as grandes diferenças, Flávio, desses dois modelos?
Bom, vou começar falando um pouco sobre Zero Trust. Acho que é um termo que está um pouco abusado aí na indústria. Sim. Né? Cada um tem uma perspectiva sobre Zero Trust. Eu disse que tem um produto de Zero Trust, mas Zero Trust não está relacionado a um produto, é muito mais um conceito. É um conceito que já vem, inclusive, de algum tempo. Né? Já tem, acho que o Forrester começou a falar disso lá em 2010, mas nos últimos 5 anos isso tem tido bastante buzz aí no mercado. Né? Mas o conceito de Zero Trust é algo bem simples. Não confie em ninguém e verifique em tudo. O mundo que a gente vive hoje, como a gente estava falando, a gente tem que considerar cada um desses dispositivos e desses usuários como potencialmente inseguros. Porque a gente não sabe de onde ele veio, de onde ele está conectando. Então, eu acho que é importante levar esse conceito do Zero Trust para praticamente todos os tipos de acesso que a gente tem dentro da organização como uma melhor prática de segurança. Seja no acesso à rede, como a gente já comentou, o dispositivo, o usuário está se conectando à rede, eu preciso entender que dispositivo aplicar uma política de privilégio mínimo. Então, isso também eu entendo que é parte da solução de Zero Trust. Primeiro, autenticar esses usuários, saber quem eles são. Segundo, aplicar uma política de privilégio mínimo, restringir ao mínimo o que esse usuário, o dispositivo precisa para trabalhar. E, em terceiro, logar tudo o que ele está fazendo. Acho que isso, dentro do conceito de Zero Trust, é o mais importante. Isso pode ser aplicado desde a borda da rede, como eu falei, passando pelo data center, a questão de segmentação e Zero Trust dentro do data center, entre zonas de segurança, por exemplo, entre workloads, é bastante importante, e indo até a nuvem. E na nuvem é onde começou essa questão do conceito do SaaS. O SaaS é uma terminologia que foi cunhada aí pelo Gartner, que prevê essa convergência de rede e segurança. Como os usuários estão consumindo cada vez mais workloads na nuvem e estão podendo conectar hoje de qualquer lugar, isso implica em mudanças profundas nas duas áreas, né? na área de rede e na área de segurança. O Gartner viu essa tendência e cunhou essa terminologia e esse framework que prevê justamente isso, a rede se adaptar para essa realidade, e aí seria o componente de SD-WAN do SaaS, para poder fazer com que o acesso às aplicações possa ser feito diretamente pela internet, com segurança, sem a necessidade de levar esse tráfego para o data center, consiga otimizar as aplicações, consiga tirar o melhor proveito de todos os caminhos que estão disponíveis, e, ao mesmo tempo, levar as funcionalidades de segurança para a nuvem. Já que as aplicações estão cada vez mais na nuvem, levar para a nuvem esses processos de segurança, Fire as a Service, Zero Trust, e eu acho que aí está uma parte da confusão. Né? Existe dentro da arquitetura de SaaS alguns componentes, né? CASB, Secure Web Gateway, Fire as a Service e ZTNA, e eu acho que aí está um pouco dessa confusão. O ZTNA, Zero Trust Network Access, é uma ferramenta, uma solução que permite que eu possa dar acesso aos meus usuários remotos a aplicações específicas, diferente de uma VPN, que pode dar acesso a uma rede toda. O ZTNA ele vai dar acesso a aplicações específicas, fazendo enforcement na nuvem. Então, o ZTNA, dentro da arquitetura de SaaS, é um componente que usa o conceito de Zero Trust. Mas eu entendo que o Zero Trust é um conceito mais amplo que tem que ser aplicado em várias áreas da rede, inclusive no acesso, na borda e no data center, como a gente falou. Eduardo. O comentário, acho que a gente está sempre procurando, com as mudanças dos perfis de tráfego, né, e do perfil de uso do workload, das aplicações, a gente sempre está procurando, de certa forma, vai expandindo o perímetro, né, até chegar do perímetro de identidade, que eu gostei, vou usar mais. Mas, ao mesmo tempo, você precisa diminuir a superfície do ataque, né, no possível ataque. Então, o Zero Trust acho que vem muito nesse sentido, de você conseguir fazer uma autenticação a partir de vários outros fatores, mas, ao mesmo tempo, diminuir muito a superfície de um possível ataque quando você tiver algum tipo de problema. Né? Então, de novo, como é que eu escalo isso? Né? Então, a gente também tem, dentro da nossa solução de SaaS e ZTNA, vários itens dentro desse pilar dentro de SaaS, mas, de novo, acho que prevenção, em primeiro lugar, que depois que acessou, depois que fez, não adianta gerar um log, porque já foi, né?
E simplicidade, como é que eu consigo gestionar tudo isso, SaaS, GTNA, enfim, Endpoint Protection, enfim, DLP, o meu firewall na minha borda no meu data center, o meu WAF na nuvem, o compliance dos vários workloads, o meu workload que está migrando para a nuvem, como eu garanto também tem a segurança lá, não tem nenhum tipo de vulnerabilidade. Então, como é que eu faço tudo isso de uma maneira mais simples possível, que, de novo, a gente cai no problema que não temos recurso suficiente para fazer tudo isso. Então, como é que a gente faz de uma maneira mais inteligente? Edu, e eu acho que valida também a gente, na construção, né, das arquiteturas de referências para os vossos projetos, né, fazer com que essas soluções sejam convergentes. Né? Essas soluções, de fato, essas soluções são convergentes. Como é que você vê isso? Né? Então, como é que você faz... Por exemplo, pega um access point da Aruba, como é que esse access point trabalha junto com o firewall? Como é que você faz o controle dessas aplicações, a priorização desse tipo de tráfego? Falando na parte de soluções, tem um monte de coisa que a gente precisa olhar e fazer com que essas coisas conversem. Né? E aí, de fato, a gente vai ter a melhor comprovação do nosso investimento, a diminuição das nossas brechas, né? Mas a gente não pode esquecer de um fator fundamental, né? A gente está aqui falando da tecnologia, a gente está falando, e aí vem aqui o ZTNA, é a capacitação dos usuários. O que eu tenho visto também, que eu tenho recebido do mercado, é uma demanda de teste de phishing, parece uma bobagem, né? E nós recebíamos isso na HP. Como é que você foge, né, dos possíveis ataques maliciosos? Como é que você... Por exemplo, tem muitas empresas que eu não vejo com NAC, né? Um fator fundamental hoje de proteção dessa infraestrutura. Pô, se você não tem NAC, como é que você treina a sua equipe para não colocar conteúdo malicioso dentro desses assets? Qual é o comportamento dos seus usuários dentro da tua infraestrutura? Então, além da tecnologia, nós temos peopleware, que a gente não pode deixar de falar quando a gente fala em ZTNA. Você me lembrou uma história engraçada. Eu estava numa empresa que tem uma maturidade muito grande para segurança. Eles fazem testes de phishing toda hora. E aí comentaram que sempre a mesma pessoa caía. Sempre a mesma pessoa. Não acontece em nenhum lugar isso, né? Aí foram conversar com essa pessoa e falaram: meu amigo, por que toda vez... vocês estão aqui para quê? Esse time de segurança, eu estou tranquilo, vocês estão aqui, então eu estou clicando em tudo. Cara, então assim... a gente ri porque é verdade, né? Então, assim, o que a gente comenta, e a gente pega dados desses últimos 6 meses, quase 30% das invasões começam com algum tipo de erro humano. Né? Clique no lugar que não deveria, ou na nuvem acontece muito de erro de configuração. Né? Então, como é que a gente escala isso dentro das nossas organizações de uma maneira automática? Então, esse é um ponto, e sem ter recursos humanos para fazer isso. Então, esse é um ponto da automatização, por isso que eu falo que a maneira como a gente pensava a segurança pré-pandemia, hoje tem que ser completamente diferente, a gente pensar muito mais em ganho de produtividade, em escala, e usar a tecnologia a nosso favor. A gente não pode ser refém dela, tem que usar a nosso favor. Também não posso ter 35 sistemas que eu não vou conseguir. Como é que eu integro isso? Então, a gente precisa pensar um pouquinho mais estrategicamente, trazer essa discussão que... Tem soluções no mercado, a tecnologia hoje já permite isso, acho que a gente precisa internalizar melhor esse conceito. E esse ponto que você comentou, Edu, da pessoa que clica no phishing... eu cliquei só para testar, reiteradamente, viu? Porque não cai no phishing. Vai ter treinamento, temos que investir nisso, mas vai continuar acontecendo. Né? E tem essa questão muito importante de minimizar o impacto. A gente não vai conseguir sempre prevenir essas brechas. Né? E, mais uma vez, essa questão do Zero Trust que a gente comentou é justamente isso. E quando a gente fala a questão do privilégio mínimo, a grande vantagem aí é justamente diminuir essa superfície de ataque. Um usuário que é da área administrativa, por exemplo, ele não precisa ter acesso a todos os seus data centers ou ao sistema de TI. Ele precisa ter acesso somente àquelas aplicações que ele precisa para trabalhar. E isso eu acho que é uma área de oportunidade ainda muito grande nas empresas. Poucas têm tirado proveito da capacidade que vários sistemas de segurança de rede têm de prover esse tipo de solução. A mesma coisa com os dispositivos IoT. Uma TV que está conectada na sala de reunião não precisa ter acesso ao seu Active Directory ou ao seu banco de dados, mas quando não tem essa segmentação, isso acaba acontecendo. Né? Então, mais uma vez, a aplicação do Zero Trust ele vai te permitir
numa eventualidade dessa, que eu não consiga prevenir o ataque, reduzir o potencial impacto daquele ataque, fazendo com que o meu custo seja absurdamente reduzido, né? E isso é algo que poderia ter já em vários ataques que a gente viu acontecer, se tivesse essa segmentação e esse conceito de Zero Trust aplicado, isso ser bastante minimizado. Acho que é interessante, eu queria finalizar com uma pergunta aqui, já que a gente, toda vez que, parece que todo ano existe um trend que daí a indústria inteira começa a seguir. E aí começam a surgir também novos words, novas palavras, né, para o nosso mercado, o que é muito bom. E como que, assim, a gente tem que também entender que não dá para mover na velocidade que com tudo está evoluindo, né? E como que esses executivos estão tomando essas decisões possíveis? Você está falando de Zero Trust, aí vem um outro fala, não, vamos falar SaaS. E aí começa, vamos falar de Firewall, vamos falar de multi-cloud. Como que esses executivos estão tomando decisões, já que ele nem pagou o débito técnico que tem hoje, que existe, né, do ambiente presente, como que ele está colocando a estratégia no lugar certo para que ele possa tomar decisão e criar o roadmap da segurança? Acho que o primeiro ponto acho que a pandemia em si ela trouxe uma mudança muito clara do planejamento de risco, né? Ninguém estava preparado, ou quase ninguém estava preparado para a forma que foi, né? Então, as empresas hoje estão com um planejamento de mitigação de risco melhor, na média, obviamente não dá para falar de todas, mas na média está muito melhor. E quando você vê todos os casos de segurança que aconteceram, de falhas de segurança, então já existe um conceito, né, no board das empresas, a própria SEC nos Estados Unidos já recomenda que no board das empresas tenham pessoas que conheçam de cybersecurity, porque isso traz um risco enorme para a empresa, né, para o business continuity das empresas. Então, hoje as empresas já estão mais maduras para ter esse tipo de discussão, né? Óbvio que na hora que vai precisar liberar uma verba, fazer um projeto, alguma coisa assim, a gente sabe que ainda existe algumas dificuldades, mas hoje já consegue ter esse tipo de discussão, né? Acho que o principal cenário aqui é tentar... A gente fala muito de levar alguns conceitos, levar alguns cases de sucesso. A gente também tem uma área de research muito forte, mostrando quais são os principais ataques, os vetores desses ataques e como é que a gente se protege, independente se é produto A, B. Acho que a ideia não é falar de produto, mas em termos dos principais ataques que estão acontecendo hoje, sejam direcionados ou não, quais são os principais vetores, e aí desses vetores a gente conseguir criar uma estratégia clara de proteção, né? E não o contrário, quanto mais segurança eu colocar, eu estou melhor porque a minha consciência está tranquila. Eu acho que tem que ser um pouco mais do outro lado, entender como é que estão sendo feitos os principais ataques, direcionados ou não, e como é que esses vetores a gente vê, cria estratégias específicas para se proteger. Edu, eu vejo um ponto importante também, em algumas reuniões que eu participei de projetos, eu vi casos de ATI cuidar de cybersecurity, de novo, né, maturidade, que não tem, um CISO muitas vezes não tem, então a TI se encarrega. E vi coisas interessantes que me agradaram, que era um colegiado, né? E aí, quando você fala em continuidade de negócios, eu acho extremamente importante, quando possível, que a área de negócios participe. Porque o primeiro problema que tem, eles são os afetados, né? Então, participe, quando possível, das especificações, entendam quais são as vantagens, entendam quais são os impactos, né? E falando dessa vanguarda aí, né? O que está por vir e aonde é que eu vou acertar para poder fazer alguma especificação. Você falou do Gartner, né? Então, tem o Gartner, tem outros organismos de pesquisas aí sérios, né, que podem dar um caminho, né? Assim, como um integrador e os fabricantes, tem muita pesquisa, são pesquisas worldwide, que a gente tem coisas dos 4 cantos do mundo, do que está acontecendo e como é que a gente pode fazer isso chegar até vocês. Eu acho que é isso. Obrigado pela colaboração, obrigado pelo conhecimento também e o conteúdo disponibilizado. Agradeço a todos e obrigado mais uma vez pelo painel. Parabéns. Obrigado.